Outro uso importantíssimo em relação à tecnologia para essa dor que a gente vê do processo de eficiência ambiental é a simulação do uso de tecnologia para a análise térmica, análise acústica, análise de sustentabilidade, para permitir com que as decisões de design sejam alinhadas a esse conceito. E tudo isso você encontra nessas ferramentas de tecnologia, principalmente relacionadas à sustentabilidade e processos de simulação de eficiência energética. A conta de luz, né, chegando assim, sendo bem raso, né, ela é simulável lá no processo de design do empreendimento. Então, no D0 do empreendimento, a gente simula quanto que vai ser essa conta lá na frente. Para quê? Para que você possa ter uma visão, uma métrica para reduzir esse custo e conseguir utilizar de criatividade, de tecnologia, de inovação para aumentar a eficiência no que tange à sustentabilidade do empreendimento. Imaginou no meio do deserto, árido e quente de Las Vegas, a já conhecida, né, a cidade por sua capacidade de se reinventar o tempo todo, ela está abrigando agora um dos projetos arquitetônicos mais inovadores do século. É bem impressionante mesmo. A MSG Sphere. Esse empreendimento, que transita entre o audacioso e o futurístico, representa um salto notável na indústria do entretenimento e na arquitetura, engenharia e construção. Fala, Prosiante, bom ou não? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosatec, que é o canal onde você encontra tecnologia, arquitetura, engenharia, construção e operações, tudo isso junto e misturado. Hoje nós vamos embarcar em uma viagem pelo mundo da inovação e explorar esse projeto muito louco, né? Extremamente revolucionário. A gente está falando, claro, da esfera gigante de Las Vegas, né? Conhecida aí como The Sphere. Essa maravilha arquitetônica, foi feita uma adição assim já muito foda e deslumbrante à icônica Skyline de Vegas, que é verdadeiramente muito interessante. E também é um marco, né, da revolução do entretenimento e da tecnologia, porque ela mistura tudo. Então prepare-se aí para ter sua mente explodida com esses detalhes fascinantes que a gente vai desvendar aqui sobre esse projeto de meros 2,3 bilhões de doletas. É isso mesmo. Pega aí seu café, seu bolinho e venha conosco nessa jornada de descoberta de arquitetura, engenharia, construção, operações e inovação. Desde o seu nascimento, né, como um modesto posto ferroviário, a Las Vegas tem sido uma reinvenção e inovação uma atrás da outra. Essa cidade vibrante, né, ela situada no coração de um dos desertos mais áridos e quentes do mundo, desafia as probabilidades e continua a evoluir, né? No deserto, cara, tem que ser muito bom para continuar lá naquele calorão. Atraindo aí mais de 42 milhões de turistas atualmente, agora ela tem um concorrente de peso, né, que é o Oriente Médio. Mas Vegas está sempre pronta para transformar o panorama do entretenimento mundial e fez isso com a introdução da MSG Sphere, a maior estrutura esférica do mundo. Impressionante o que esses caras fizeram. A Esfera é um projeto muito ambicioso do Madison Square Garden Entertainment, né, que promete redefinir essa experiência de entretenimento ao vivo, né? É o mundo físico, o mundo digital. Localizado estrategicamente atrás do Venetian, na famosa Strip de Las Vegas. A Esfera eleva-se a 112 metros e ultrapassa marcos arquitetônicos icônicos, como a Estátua da Liberdade, e até entre outros empreendimentos muito grandes, né? A Esfera ela comanda 17 mil espectadores e promete muito mais do que um mero local de eventos. Eu tive no Madison Square Garden, né, em Nova York, e foi interessante ver que eles já estão reformando lá e colocando algumas coisas de LED lá da esferinha.
A esfera abriga, né, a maior tela de LED do mundo, com dimensões de 19.000 por 13.000 pixels e cobre uma área maior do que 3 campos de futebol. Essa tela, ela tem uma clareza 100 vezes superior à das melhores televisões que a gente tem por aí. E cria uma experiência imersiva única, porque envolve o público, né, naquele ambiente de realidade virtual 360 graus, sem a necessidade de você estar dentro de um óculos. Além da exibição visual, apresenta também um sistema acústico muito avançado, que utiliza a tecnologia de formação de feixes para entregar múltiplas transmissões de áudio diretamente no assento individual ali da pessoa, porque isso completa a experiência de um sistema infrassônico, né, chamado de áptico infrassônico, que vai permitir com que os visitantes sintam até o som ao seu redor, agregando uma dimensão tátil ali ao espetáculo, né? Não adianta só o visual, o som ele complementa muito essa experiência sensorial, que ela é sem precedentes dentro desse empreendimento magnífico, tá? A construção da esfera é um feito de engenharia e tecnologia impressionante, tá? O processo ele começou lá em 2018 com a perfuração de 600 estacas e a remoção de 84.000 metros cúbicos de terra. A estrutura ela é composta por 4 núcleos de concreto e 9.700 toneladas de aço. E ela é formada por vigas nesse anel e são todas eles tensionados para suportar o peso do telhado, que é de 11.000 toneladas. Para construir, né, esse teto, foi necessário o uso do 4º maior guindaste rastreador do mundo. Ele foi trazido diretamente da Bélgica para esse empreendimento. Esse equipamento, né, com o uso dele, foram posicionados componentes maciços e pesados, como essas treliças de aço que formam esse teto da estrutura, né? São 32 treliças de aço nesse processo de construção da esfera, né? Um feito da estrutura metálica impressionante. Esse ecrã, né, de altíssima definição não resume a esfera não, tá? Ela é equipada também com esse sistema acústico, como a gente falou um pouco antes, e permite essa entrega também em múltiplas transmissões de áudio para esses assentos individuais. Falando um pouco mais, entrando um pouco mais no detalhe, o que acontece é que ele usa vibrações para permitir com que os convidados tenham a sensação de que o som esteja ao seu redor. Então, o pulo do gato está na vibração do som. Essas características estão proporcionando essa sensação aí única para o público. E envolve ele no espetáculo de som e luz que, assim, imagino que seja único, né? Bom, essa construção, ela consiste nesses núcleos de concreto e todos eles estão ligados. Isso faz com que o desafio de engenharia seja significativo, porque você tem uma quantidade de disciplinas muito grande e é uma tendência, precisa, né, o mercado está atento a isso, o uso de tecnologia de alta capacidade de imersão dentro desses empreendimentos. Então a engenharia e a arquitetura tem que estar atentas a esse processo, prevendo novas cargas para a parte estrutural, prevendo novas possibilidades de uso desses equipamentos. Alguns pontos de uso interessantes da tecnologia vindo desse empreendimento, pela magnitude dele, além de toda a complexidade relacionada à compatibilização das disciplinas, planejamento 4D, é a simulação de içamento. Como é uma estrutura muito complexa, esse tipo de tecnologia beneficia muito obras desse porte com essa característica, né? Que precisam de um estudo muito mais aprofundado do içamento dessas peças de grande porte. Além disso, empreendimentos dessa natureza, eles têm a característica de um trabalho de operação e manutenção conjunto com a construção. Nessa passagem de bastão, ela não acontece depois que a obra está pronta, né? Essas disciplinas, elas vão se interconectando. Esse processo de interconexão das disciplinas, eu quero te mostrar um pouquinho aqui no nosso quadro. Bom, primeiro, vamos considerar aqui pré-obra, obra e pós-obra. Empreendimentos que vão ter um grande sucesso, uma notoriedade de sucesso, eles têm uma característica interessante, que uma das possibilidades é que a gente faça
o que? O escalonamento do processo de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz a fase de projeto, finaliza a fase de projeto, vai para a fase de obra com todos os projetos prontos, finaliza a fase de obra e vai para a fase de pós-obra. Mas esse é um mundo que não existe, meu camarada. Esse é um mundo totalmente fantasioso. O que acontece na realidade é a sobreposição desses processos. O projeto ele é finalizado em suas etapas intermediárias, uma grande parcela disso, e a obra ela já avança, porque você tem uma série de outras questões que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, que fazem com que esses prazos sejam muito enxutos. Quem está no mercado conhece muito bem essa realidade. O que acontece é que a tecnologia BIM permite que essa sobreposição que já acontece naturalmente no processo seja muito eficiente e não aconteça o desgaste que acontece hoje. E aí, vamos pegar aqui um pouquinho mais no exemplo. Então, nós temos os nossos 3 pontos. Aqui a gente tem a pré-obra, aqui eu tenho a obra e aqui eu tenho o pós-obra, tá? Vou colocar direitinho aqui, ó. Pré-obra e pós. Olha só, a fase de projeto, ela naturalmente ela vai avançar na obra. Isso, gente, acontece muito e ao invés da gente ficar lutando contra esse processo, a gente tem que absorver ele de uma forma produtiva e usar a tecnologia, porque já que ele acontece, não adianta a gente ficar lutando contra ele. Então, isso aqui é um cenário onde a gente pode entender que não é o ideal, mas é o real que acontece. Se é o real que acontece, a gente começa a criar processos dentro dessas regiões de sobreposição aqui para se beneficiar disso, extrair valor e aumentar a capacidade do empreendimento. Então, na fase entre pré-obra e obra, o que a gente cria aqui? Ó? A gente cria uma pré-construção, que é um processo onde a construtora e a incorporadora elas apoiam no processo de desenvolvimento do projeto para reduzir custo, para opinar de forma técnica dentro do projeto. E no que tange ao pós-obra, acontece a mesma coisa. Então, ao invés da gente passar esse bastão da obra para o pós-obra, a gente traz o pós-obra para dentro do canteiro de obras, nas fases finais, para que eles possam opinar no desenrolar desse processo, para garantir com que várias partes da manutenção futura sejam cobertas nesse cenário. Então, assim, não adianta remar contra a maré no movimento que já acontece. É a gente extrair, entender que isso acontece e buscar tecnologia, buscar processo, buscar inovação para otimizar algo que naturalmente acontece. Beleza? Então, a esfera esse feito aí notável, né, em termos de tecnologia e de exibição de sistema de som, áudio, imersão, tudo que você pode imaginar de benefícios, né? Esse design inovador da esfera, ele inclui um exoesqueleto que adiciona mais de 24 metros à sua altura total na estrutura e serve de base para as exibições de LED externas. Então você tem uma estrutura inicial e você tem um exoesqueleto para conseguir fazer essa base entre o LED, tá? Uma vez que a esfera esteja totalmente fechada, né, aí vem o trabalho do interior, né, nesse processo. Embora seja um projeto de grande escala, a esfera ela foi planejada com foco prático, né, no quesito de sustentabilidade. Esse empreendimento gigantesco, né, ele redefine os limites, né, do que é possível, o que não é possível no mundo do entretenimento, que é praticamente tudo parece que é possível. Só que ele também estabelece um novo padrão para essas futuras construções em termos de eficiência energética e impacto ambiental. Você imagina o valor da conta de luz desses caras, né? Que é significativamente o maior ativo disso. Outro uso importantíssimo em relação à tecnologia para essa dor que a gente vê do processo de eficiência ambiental é a simulação
do uso de tecnologia para a análise térmica, análise acústica, análise de sustentabilidade, para permitir com que as decisões de design sejam alinhadas a esse conceito. E tudo isso você encontra nessas ferramentas de tecnologia, principalmente relacionadas à sustentabilidade e processos de simulação de eficiência energética. A conta de luz, né, chegando assim, sendo bem raso, né, ela é simulável lá no processo de design do empreendimento. Então, no D0 do empreendimento, a gente simula quanto que vai ser essa conta lá na frente. Para quê? Para que você possa ter uma visão, uma métrica para reduzir esse custo e conseguir utilizar de criatividade, de tecnologia, de inovação para aumentar a eficiência no que tange à sustentabilidade do empreendimento. Bom, vocês já viram que a Esfera ela faz uma adição extremamente relevante ao horizonte de Vegas, né? E é de fato uma visão para o futuro do entretenimento. Elevou o padrão, tá? Subiu a régua dessa experiência imersiva e integra tecnologia de ponta em todos os aspectos em relação à arquitetura, engenharia, construção e operações. A Esfera, ela se estabeleceu agora como um ícone de inovação e é uma promessa para o futuro do entretenimento, demonstrando o poder transformador da tecnologia no mundo do entretenimento e muito mais além. Em resumo, né, essa é uma obra-prima da engenharia moderna, é um marco da indústria do entretenimento, tem ali uma tecnologia de ponta, né, foco na sustentabilidade e uma arquitetura extremamente futurista, né? Está representando um avanço significativo na maneira como vivenciamos esses eventos ao vivo, tá? Se torna ali esse ícone de inovação e está sendo também fonte de inspiração para projetos futuros. E assim, né, Prosiantes? Encerramos o nosso mergulho nesse universo da Esfera, tá? A esfera bilionária, né, que redefine ali esses limites que a gente antes conhecia. A sua capacidade de 17 mil pessoas e a maior tela de LED do mundo, um sistema de som transcendental e uma estrutura arquitetônica e de engenharia fenomenal, se mostra aí um símbolo do potencial infinito da inovação humana. Esse projeto, tá, é um lembrete de que tecnologia correta, visão audaciosa, pensar grande, a gente consegue transformar os sonhos ali em realidade tangível. Aqui no Prosatec, continuaremos a explorar essas maravilhas tecnológicas e arquitetônicas. E aí trazendo para você tudo que está de mais recente nesse universo aéreo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de falar com seus amigos para, né, acompanhar o nosso canal, que ajuda bastante e é um conteúdo relevante e muito fascinante. Até a próxima e lembre-se, a inovação nunca para.